Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos! Meu nome é Rafaela e hoje eu quero compartilhar algo que geralmente nós não fazemos muito ou colocamos para outra pessoa. Sim, é responsabilidade. Muitas vezes não assumimos a nossa responsabilidade, que no caso é uma autorresponsabilidade, e colocamos para outros fazerem aquilo que é proposto para nós fazermos. Então, muitas vezes não sai como gostaríamos, não realizam com excelência e ainda ficamos chateados ou tristes com aquela situação. Eu quero trazer aqui um exemplo que eu gosto bastante de uma mulher que se levantou e ela se posicionou na geração dela e ela fez algo ali acontecer. É claro que foi por intermédio de Deus, né? É a Débora, não sei se você conhece na Bíblia. Débora, ela era uma juíza, ela era esposa e ela ali ajudava as pessoas a solucionarem os problemas dela. Ela era uma líder naquele lugar, naquela nação. E então ela foi convidada por um comandante do exército a estar com ele diante de uma batalha. E ele falou que se ela não fosse, ele não iria. E Débora falou: tudo bem, eu vou, mas saiba que a vitória vai ser entregue na mão de uma mulher. Essa mulher não foi Débora, foi uma outra mulher. Se você quiser saber mais dessa história, que é uma história muito linda, fica lá no livro de Juízes, tá? No Antigo Testamento, você vai ver no Antigo Testamento, aqui no capítulo 4 e no capítulo 5. E o que eu quero trazer hoje, que foi maravilhoso a forma como o Cântico de Débora. No capítulo 5, eu separei 2 versículos que vão falar realmente sobre esse posicionamento e esse direcionamento que Débora teve e que nos ensina muito. No verso 3, ela fala assim, ó, em uma parte: eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quer dizer, ela ia louvar, ela ia cantar ao Senhor, ela ia bendizer o nome dele. Ela não ia esperar falar algo bom para Deus, esperando outra pessoa falar. Ela falou: eu vou falar, eu vou cantar, eu vou me alegrar, eu vou dizer o quanto ele é bom e o quão ele tem sido gracioso para conosco. Ela não se colocou ali somente ela, mas ela também se colocou no lugar daquela nação. Porque olha o que está escrito no verso 7. Fala assim: até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Eu vejo muito essa questão aqui de ela se levantar e ela como uma mãe em Israel. A mãe cuida, a mãe ela dá suprimentos, ela dá carinho, ela dá amor, né, para a criança. E Débora, ela realmente se portou como uma mãe. Eu vejo isso muito como uma intercessora. Ela intercedeu por aquela nação, ela cuidou, ela pegou aquela causa, aquela situação para ela. Ela tomou ali uma autorresponsabilidade, a responsabilidade que seria de uma outra parte, uma outra pessoa ou várias pessoas, ela tomou para si. Então, eu quero convidar você hoje, seja situações na sua vida, na sua família, a tomar essa responsabilidade para si. Você também, ao intermédio de Deus, o que você pode hoje deixá-lo governar na sua vida? E você falar assim: Deus, essa situação eu não consigo resolver, eu preciso do Senhor. E você pode ter certeza que quando você abrir a situação para Ele, falar, expor tudo o que está acontecendo, Ele vai te dar estratégias. Ele vai te dar estratégias e muito detalhadas, assim, do que você precisa fazer, como precisa fazer, quando. Além, claro, que Ele nos deu o livre-arbítrio também. Então, nós podemos ser ativos ou também podemos aguardar ali, ser passivos. Então, eu quero te motivar hoje, né? Te orientar para que você seja ativa diante de uma situação. Busque em Deus qual a solução. Lidere, né? Lidere a sua vida, lidere as circunstâncias ao seu redor. Tome essa autorresponsabilidade, tome para si essa situação e deixe Ele governar por intermédio dele, em conjunto com o Espírito Santo de Deus. Na Bíblia nós temos diversos exemplos e isso nós podemos trazer também para os nossos estudos. Se você presta vestibular para medicina, assim como eu, se você gosta de aprender novos idiomas, ou até se você está em uma graduação também, ou prestando algum concurso público, isso não diferencia,
porque você tem uma responsabilidade, tem algo a ser cumprido, tem uma meta ali estabelecida. Então é muito importante nós termos nessa jornada de estudos também a nossa rotina, e isso inclui nós fazermos todos os dias ali os exercícios que propõem a prova. Eu gosto muito de estudar por provas antigas, gosto muito de aprender novos conteúdos, aprender com quem já passou muitas vezes, né, por essas situações também, pessoas que já foram aprovadas. Eu vejo algumas pessoas que já passaram por isso, então eu gosto de aprender com elas. Fica aí algumas dicas se você quiser aprender também. E o porquê não você ser um autodidata daquilo que Deus ele quer colocar para você fazer. O porquê não inovar. É muito bom a gente aprender com outros, mas o porquê não também buscar na fonte que é Deus e inovar diante daquilo que ele quer colocar em nossas mãos. Isso também é tomar responsabilidade para si. E também o governo dele, né? Deixá-lo governar e sempre buscar intimidade. Intimidade a gente só vai ter se a gente se relaciona, né? Isso é dia após dia, isso é construído. Então eu te convido também a você ter esse relacionamento com Deus e mesmo nos estudos você buscá-lo, porque ele é o criador de todas as coisas e ele é o melhor orientador, saiba disso. Então nessa hora eu quero orar para você, que de repente você tem uma prova para prestar, você que tem algum exame para prestar e às vezes se encontra aflito, ou se você está passando até por uma transição de carreira, uma transição de emprego aí, ou está em dúvida, eu oro para que Deus ele te dê clareza, eu oro para que você tenha um discernimento do tempo exato do que fazer, da forma como agir, com quem você precisa falar também. Então, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha ao encontro dessas pessoas que estão vendo esse vídeo, que elas sejam encontradas nessa hora, que elas tenham clareza no que elas precisam fazer, que elas tenham um entendimento com quem precisam conversar, qual a forma de agir, o que elas precisam realizar nessa hora. Eu peço que toda a ansiedade, todo o medo seja lançado aos teus pés, Senhor. E que esses corações sejam restaurados, essas mentes sejam totalmente agora voltados esses pensamentos para o Senhor. Pensamentos de paz, pensamentos de alegria. E quero deixar uma mensagem em nome de Jesus. E quero deixar uma mensagem aqui que em Jeremias, Deus fala em Jeremias 29:11, que os pensamentos dele ao seu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o futuro que você deseja. Só que esse futuro muitas vezes não vai ser como você quer. Então, por isso que eu falei a respeito da intimidade e buscar em Deus, ele que é a fonte, ele que é o nosso Criador, o que ele deseja exatamente para a sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like, compartilha também, e se você não é inscrito no canal, já se inscreva, tá? Toda semana vai ter um vídeo novo. Vou dar algumas dicas de estudos, vão ter entrevistas aí com algumas pessoas, sempre novidades aí, algo muito bom virá. E eu te agradeço, você que ficou até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!